Oi, eu sou o André e esse é o Surtos Leves e BBB. Hoje é quarta-feira, então nesse podcast, nesse episódio, a gente vai falar só sobre BBB. Temos muitos acontecimentos para variar, muitas coisas para eu comentar, então vamos começar logo para eu comentar tudo com vocês. Primeiro de tudo, a última vez que a gente se falou foi na última eliminação, né? Daí depois, na quarta-feira, que foi o dia que saiu o episódio da semana passada, na quarta-feira à noite, teve festa. E daí, o que aconteceu nessa festa... Nossa, parece que faz muito tempo que aconteceu, mas eu anotei aqui pra eu falar com vocês, porque eu não tinha falado sobre isso ainda. Enfim, mas o que aconteceu na festa foi que o Davi foi bem inconveniente com a Pitel. Eles ficaram amiguinhos nessa festa, estavam assim, se divertindo horrores juntos, mas eu acho que o Davi passou um pouco do ponto, no sentido de ficar enchendo muito o saco dela e beijando ela, e pegava o cabelo dela e beijava o rosto dela, e daí ia lá abraçar, e ela fazia caras de claramente incomodada com isso. Ele fez isso, sei lá, umas 3, 4 vezes. Todo mundo percebeu que ele estava sendo inconveniente. O Matheus, principalmente, que o Matheus é super amigo dele, né? Chamava ele pra ele sair de perto da Pitel. Toda vez que ele ia lá perto, ele chamava: Davi, Davi, vem aqui, vem tomar uma água. Porque também tinha bebido um monte o Davi, então, né? Tava mais pra lá do que pra cá. Não que isso seja desculpa, muito pelo contrário. Mas o Matheus ficava chamando ele nesse sentido, né? Vem tomar uma água, porque ele já tinha bebido demais, enfim. Daí ele foi um pouco inconveniente. Houve uma discussão sobre ter sido importunação sexual ou não, igual aconteceu na edição passada, no ano passado, né? Que o cara de sapato e o Guimê foram expulsos por causa de importunação sexual. E daí chegamos todos à conclusão, pelo menos as pessoas mais, né, não tão radicais, que não chegou ao mesmo ponto que o Matheus, não, o Guimê e o cara de sapato, porque o Guimê e o cara de sapato foram muito insistentes no sentido de eles não paravam. Eles não paravam, não paravam, não paravam e ficavam enchendo o saco da menina. Eu esqueci o nome dela, aquela gringa que veio aqui no intercâmbio, né? De programas. Ela veio do BBB Argentina, sei lá, de outro BBB de outro país. E ela veio aqui passar um tempinho aqui no nosso BBB, né? E daí eles ficaram enchendo o saco dela na festa, e o Guimê passava a mão nela e encostava a mão na bunda dela como se fosse, ai, sem querer, só tô aqui. Mas assim, a gente percebeu que não era só isso. O cara de sapato também agarrava ela, queria beijar ela, ela não quis. Enfim, foi uma confusão no passado isso. Eles passaram assim de todos os limites possíveis. Então foi muito pior, porque, né, foi mais grave nesse sentido. Mas o que eu falei com meus amigos sobre, né, quando a gente estava discutindo esse caso do Davi, é que, assim, não chegou no nível dos dois, do cara de sapato e do Guimê. Porém, isso não quer dizer que uma atitude, que um caso, né, uma ação já não possa ser considerado assédio. Porque, assim, a Pitel estava claramente incomodada. Ele chegava perto, ela meio que revirava os olhos e se afastava dele. Ele não fez nada mais do que isso, mas passou do limite. Foi inconveniente, sim. Então, né, até que ponto isso é um assédio ou não? Não foi considerado como assédio pela direção do programa. Eles, inclusive, passaram o VT da festa como kkk, muito amigos. E foi isso. Eu não sei se eu queria que o David tivesse sido expulso. Não sei se isso era o certo a se fazer, era necessário fazer isso. Mas eu acho que podia ter levado com um pouco mais de seriedade esse assunto. Passar o VT, né, mostrar o que aconteceu e falar sobre isso e de repente até entrar lá ao vivo e dar uma bronquinha neles, pelo menos. Eu acho que faltou seriedade da parte da Globo mesmo ao passar essas cenas, porque ele foi inconveniente, sim, e eles passaram a cena só como se fossem, ai, ficaram muito amigos na festa, que fofos, e não foi isso, né? Enfim,
Passou, depois não aconteceu mais nada. Inclusive, nas próximas festas, o Davi e a Pitel, nem ficaram mais tão amiguinhos de novo. Foi só nessa festa que isso rolou. E é isso. Nesse mesmo dia, né, que foi na quinta-feira, no caso, que estava repercutindo esse negócio do Davi na festa, também falou-se muito na internet sobre a Bia. O Twitter tentou, barra conseguiu, talvez, não sei, desmascarar a Bia. Porque pegaram fotos dela que ela postava nas redes sociais, em que ela tava super bonita, maquiada de um jeito bom, assim, super bem maquiada, uma maquiagem belíssima e tal, e comparando com as maquiagens que ela faz no programa, né? Que, convenhamos, ela parece uma palhaça se maquiando no programa, porque ela passa um blush exagerado, ela faz uma maquiagem sem sentido, e daí compararam isso. Nessa questão, eu vou falar de todas as questões que levantaram, porque eu tenho opiniões. Nessa questão da maquiagem, eu acho que não dá muito pra gente julgar, porque a gente não sabe quem maquiava ela aqui fora. Era ela que se maquiava? Ou era alguém que maquiava ela? E daí ela tirava fotos, fazia um ensaio fotográfico, sei lá, pra postar nas redes. A gente não sabe. Então talvez ela realmente não saiba se maquiar. E lá no programa ela tá se maquiando do jeito que ela sabe, talvez exagerado mesmo, meio de propósito, porque ela não liga tanto pra isso. Mas ela sabe que aqui fora ela precisava passar uma imagem mais elegante, sei lá, de maquiagem, principalmente porque daí a gente já vai entrar no outro assunto. Porque ela estava tentando uma carreira de modelo e atriz. E daí foi outro ponto que levantaram aqui fora para tentar desmascarar, entre aspas, ela. Falando que ela se vende, se mostra como vendedora do Brás e que ela não é, que ela é modelo e atriz. Realmente, ela não é vendedora do Brás. Até porque ela não fazia mais isso nos últimos tempos mesmo. Ela foi vendedora do Brás. E hoje em dia, né, ultimamente, ela estava sendo só garota propaganda das lojas do Brás. Tanto é que a gente tem os vídeos dela fazendo publicidade, né, fazendo propaganda das lojas. Então, vendedora ela realmente não era. Mas ela trabalhava no Brás sim. Acharam também muitas publicações e fatos sobre ela tentar ser atriz, modelo e tal. Ela fez curso de teatro numa escola lá que parece que é R$ 2.000 a mensalidade. Daí começaram a levantar esse assunto de como que ela conseguiu pagar isso. Assim, e daí que ela conseguiu pagar isso? Né? Quem sabe, ninguém sabe além dela mesma e talvez os familiares, quanto ela não trabalhou para conseguir pagar essa escola. Ou da onde veio esse dinheiro, se ela conseguiu uma bolsa, não sei como funciona. Então, assim, não dá pra gente ir, porque a mensalidade é cara. Se ela era tão pobre assim, como é que ela conseguiu pagar? Era o sonho dela, ela se virou, ela achou vários trabalhos e conseguiu pagar. Então, isso também eu acho que não é motivo. Levantar à tona a mensalidade da escola que ela frequentou, nada a ver. A gente nem sabe como ela pagou, então acho que é um ponto também que não dá pra gente considerar muito. E ela estudou, então, para ser atriz aí, e daí acharam, descobriram que ela tentou também fazer audição, ela fez audições, aliás, para tentar ser dançarina do Faustão na Band, só que ela não passou, mas daí foi outro ponto que levantaram. Como é que ela fez audição para ser dançarina do Faustão se ela dança daquele jeito desengonçado nas festas? Daí eu acho que o ponto é, quando você vai ser dançarina do Faustão, ou seja lá o que, também trouxeram à tona alguns vídeos de TikTok dela dançando bem, as dancinhas do TikTok, sensualizando e tal. Quando você vai fazer uma dança coreografada, tipo a dança do TikTok, tipo ser dançarino do Faustão, você tem a coreografia para seguir e você segue os passos lá. Na festa do BBB, ela não tem uma coreografia para seguir. Ela se joga e vai dançando do jeito que ela quiser. Ela tá empolgada com as músicas. Então ela não precisa fazer uma super coreografia lá. Ela não tem uma coreografia a seguir. Então também acho que não é muito motivo. Outra coisa, para fazer dancinha no TikTok de 10 segundos, fazendo uns passos lá que não são muito elaborados, convenhamos, as dancinhas do TikTok não são tão elaboradas assim, com uma cara sensual, praticamente qualquer um consegue.
Na questão de ser bailarina do Faustão, dançarina do Faustão, ela não passou. A gente não sabe como foi a audição dela. Talvez ela tenha dançado super mal, por isso que ela não passou. Ela não passou, a gente não viu ela dançando profissionalmente nesse estilo. Então não dá pra gente saber como ela foi, se ela dançava bem ou não. Então também acho que é um ponto que não dá pra levar muito em consideração. E daí também acharam uns lugares que ela deu palestras, e daí no lugar que falava, né, que divulgava a palestra, falava que ia ter participação dela, e na ficha técnica dela não falava sobre ela ser vendedora do braço, só falava das coisas que ela tentou fazer como modelo e atriz. E no Facebook dela também parece que só estava escrito que ela era modelo e atriz, não tinha nada do braço. Só que assim, era o que ela tentou fazer, né? Ela tentou ser modelo e atriz. O que a gente sabe da história é que ela não conseguiu trabalhos relevantes, né, nesse sentido, sendo modelo e atriz, e ela voltou pro Brás e foi ser garota propaganda das lojas do Brás. Então, eu acho que tentaram desmascarar ela de um jeito que eu não acredito que tenha sido desse jeito que o povo tá tentando pintar. Eu acho só que ela tentou fazer muitas coisas na vida, o sonho dela era ser modelo e atriz, ela não conseguiu, voltou pro Brás, e agora ela tá no Big Brother, e se ela conseguir ser modelo e atriz, ótimo. Mas não sei se ela tá como um personagem lá. Talvez ela esteja forçando um pouco, ela tá sendo forçada? Tá. Mas eu sei que tem gente que... Eu conheço pessoas que fariam o mesmo, sabe? Assim, que se tivesse no Big Brother, ia dançar desengonçado daquele jeito, ia querer chamar atenção daquele jeito. Então, a gente vai falar, inclusive, um pouco mais sobre isso, mas vamos em ordem cronológica. Porque, né, tem outra festa aí mais pra frente que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas eu conheço pessoas na vida real que fariam o mesmo. Então eu não acho que ela seja 100% um personagem. Talvez ela esteja forçando um pouco demais pra chamar mais atenção, porque ela realmente quer um espaço na TV, então na cabeça dela faz sentido ela forçar um personagem assim, extravagante e blá blá blá. Mas eu acho que 100% personagem não é. Enfim. Vamos continuar, que temos mais assuntos para falar. Daí tivemos a prova do líder, que foi uma prova de resistência. Eu gostei muito da prova, eles tinham que ficar em pé numa plataforminha lá, só que a plataforma não era reta, ela era meio inclinada. E daí um deles era em dupla. Eu tô com um pouco de dor de garganta, então se eu der uma tossida ou fazer um por causa da minha voz, é por isso, tá, gente? Mas vamos lá. A plataforma ficava meio inclinada, um da dupla ficava preso com um cabo de aço, uma corda, sei lá, na parede, da parede até o colete dele, pra ficar inclinado, né? E o outro ficava solto, então eles tinham que se abraçar pro que tava solto não cair. E se caísse, estava eliminado. Se caísse, ia cair numa piscina de espumas lá, né? Então não machucava nem nada. E se caísse, estava eliminado. A intenção era ficar o maior tempo possível lá. A prova durou pouquíssimo. Teve gente que caiu, né? Que não conseguiu. Enquanto ainda estava ao vivo no programa, que durou, sei lá, 3 minutos, 4 minutos só. Ai, gente, foi engraçado. Mas eu achei legal o estilo da prova, uma prova diferente, realmente resistência raiz. Eu gostei bastante. E uma dupla que tivemos era Davi e Matheus. E daí várias fanfics criadas com Daviteus, juntinhos, abraçadinhos, pertinho. Inclusive, uma das fanfics que fui eu mesmo que criei no meu perfil novo, que é @surtospop.tv. Postei lá o vídeo, né, de uma das cenas deles na prova de resistência, com a legenda do que eles estavam falando, porque era meio sugestivo, falando assim, não tá sentindo dor, se você quiser a gente pode voltar pra posição que a gente tava antes. Ai, ai, então enfim, postei lá, várias pessoas curtiram e comentaram, não foi um grande hit o meu vídeo, mas foi um mini hit. Então foi engraçado. E várias fanfics criadas na nossa cabeça de fanfiqueiro. Enfim. Quem ganhou essa prova no fim foi Isabelle e Bia. Elas estavam fazendo duplas, né? Elas foram as que resistiram mais, elas ganharam no fim.
Elas estavam num grande impasse depois para quem ia ser a líder e quem ia ficar com o prêmio em dinheiro. Porque conforme eles iam ficando lá e aparecendo na TVzinha perto deles, uma quantidade de dinheiro que ia aumentando. Então, quanto mais tempo eles ficassem, mais dinheiro eles iam receber da Stone, né? Que é a patrocinadora do programa nesse sentido, do prêmio e tal. E tava em 44 mil reais quando a prova acabou, quando elas ganharam. Uma ia ficar com a liderança, a outra com o dinheiro. E elas estavam em dúvida do que elas queriam. Gente, eu nunca ia abrir mão de 44 mil reais por uma semana de liderança, sendo que na semana seguinte eu posso ir pro paredão e sair. E daí eu vou sair sem os 44 mil reais, entendeu? Então, pra mim, é incabível essa dúvida. Mas isso acontece muito. Até antes, né? Teve uma edição que tiveram várias provas do líder em dupla. E era sempre assim. Um ficava com a liderança, um ficava com 10 mil reais. E eles também ficavam nessa dúvida. Quando era 10 mil reais, eu já tinha esse pensamento que eu não abriria a mão de 10 mil reais por causa de uma semana de liderança. Você vai ficar uma semana imune, você vai ter o quarto do líder pra você, você vai ter uma festa do líder, né? Festa sua temática. Mas e daí? Depois aqui fora você pega esse dinheiro e você faz a sua festa. Porque também foi uma grande questão isso, né? As duas tinham festas temáticas que elas queriam fazer. A Isabelle sobre Parintins. É isso que fala, né? Eu sempre me confundo pra falar o nome desse lugar. Parintins. Enfim, que é falando da cultura dela e tal. E a Bia queria a festa dela, que era a festa do Brás, né? E daí as duas estavam assim, ai, mas a minha festa, as duas. Ai, mas ia ser tão legal ver a minha festa. Ai, mas eu queria tanto a minha festa. Gente, 44 mil reais você vem aqui fora e faz uma festa do jeito que você quiser. Então, olha, não entendo essa dúvida. Mas elas estavam nesse impasse. No fim, no ao vivo, elas tiveram que decidir, no ao vivo da sexta-feira. E decidiram que a Bia ia ser a líder e a Isabelle ficou com o dinheiro. Isabelle concordou com isso, mas depois ela ficou chorando pelos cantos, choramingando pelos cantos, porque ela queria ter sido a líder. Mas ela cedeu, ela aceitou, então ela mesma falou. Depois ela foi chorar no quarto, o Davi foi atrás dela, ela até falou, não conta pra Bia que eu tô assim, eu não quero que ela veja, eu não quero que ela fique triste, que eu tô triste por ela ter ficado com a liderança. Mas ela tava triste e eu acho também um exagero, porque, gente, tá bom, não foi líder, poxa, que pena. Próximo assunto. Depois a gente teve a prova, que daí... A prova não, a festa, que teve shows, né? Teve o show de quem que era Xande? Acho que era do Xande de Pilares e da Joelma. Se eu não me engano, foi esses dois, né? Não me lembro agora. Da Joelma, com certeza. O primeiro eu esqueci agora. E daí, nessa festa, que eu não lembro se foi na sexta-feira ou se foi no sábado. Acho que foi no sábado. No sábado, teve a festa. E o Davi encheu muito o saco da Isabelle nessa festa. Tudo começou assim. A Isabelle viu o Davi conversando com alguém, com algum grupo lá, que eu já nem lembro quem tava. Mas deve ser as amiguinhas dele de sempre, a Lani, Bia e tal. E ela pensou ter ouvido o nome dela nessa conversa. Ela foi lá perto e perguntou, vocês estão falando de mim? Falaram que não. Ela falou, tá, se vocês quiserem falar alguma coisa pra mim, é só falar. Beleza, passou, continuou. Depois a Isabelle foi conversar com as amiguinhas dela, que, né, são Giovana, Raquel e esse outro grupinho aí. E daí foi o contrário que aconteceu. O Davi viu ela conversando e foi lá perguntar o que ela estava conversando com o pessoal. E ela perguntou se ela estava conversando de jogo. E ela falou que não estava conversando de jogo. E daí ele quis puxar ela para conversar. E ela falou, não, eu não quero conversar agora. Porque ele queria conversar sobre o jogo com ela. E ela não queria conversar sobre o jogo com ele. E ela ficou falando, eu não quero conversar de jogo agora. Eu não quero conversar de jogo na festa. E ela realmente não estava conversando de jogo com o grupinho. E ela quis saber se ele estava falando sobre ela no outro grupo, porque ela pensou que tinha ouvido o nome dela. E daí ela perguntou, ele falou que não, e ela deixou pra lá.
Depois ele foi encher o saco dela mais ou menos pelo mesmo motivo. Só que a diferença é que ele foi muito persistente, muito insistente. Ele ficava o tempo inteiro querendo chamar ela, querendo conversar. E ela falando, não quero conversar sobre o jogo agora. Não quero conversar agora. Me deixa em paz. Foi praticamente o que ela falou. E daí ela foi pro quarto. Ela falou, eu quero ficar sozinha. Foi pro quarto. No quarto ela encontrou a Raquel. Ela abraçou a Raquel e começou a chorar. A Raquel perguntou o que tinha acontecido. Ela falou que ela estava sentindo falta da mãe dela. Daí o Davi foi atrás dela no quarto e começou a perguntar: por que você tá chorando? Isabelle, o que aconteceu? Isabelle, fala comigo. Enchendo o saco dela de novo pra falar com ele, sendo que ela já tinha falado que não queria falar com ele. E daí a Raquel falou, ela tá triste, que ela tá com saudades da mãe dela, da família dela. E daí o Davi falou assim, porque era o que a Raquel sabia, era o que a Isabelle tinha falado pra ela. E daí o Davi falou assim, não, eu sei que não é isso. Isabelle, o que aconteceu? Ficou enchendo o saco dela, sabe? Ela não tava a fim de falar. Como é que ele vai falar que não é por isso que ela tá chorando? Ela tava chorando e falou pra Raquel que era por isso. Então, assim, para de encher o saco. Ai, eu achei ele muito chato. Infelizmente, achei ele muito, muito chato. O Davi tá cada vez enchendo mais meu saco, viu? Mas, enfim... Daí, tudo isso rolou. Depois, no dia seguinte, eles conversaram. A Raquel não. A Isabelle falou que não gostou, que ele foi lá perguntar coisas pra ela e que ela teve que contar pra ele o que ela tava conversando com o grupinho dela, porque ele queria saber o que ela tava falando, que ela não gostou de ter que provar pra ele sobre o que eles estavam falando, e que ela não queria ter falado de jogo naquele momento e que... Ela falou pra ele não ficar perguntando essas coisas pra ela de novo, porque ela já tinha falado pra ele que não queria falar e tal. E aí foi isso. Eles continuam amigos, né? Porque eles brigam e voltam a ser amigos e tal. Mas eu achei que o Davi encheu muito mais o saco dela do que ela dele nessa festa. Daí, o que tivemos também na festa foi a Bia sendo sem noção. Falei que ia ter esse assunto, né? Tivemos os 2 shows lá. A Bia... Tem sempre uma escadinha do palco pro chão. O palco onde fica o artista pro chão, onde fica, né, a pista de dança e tal. Porque os artistas descem, vai lá pro meio deles, dança com eles e tal. E daí, a Bia ficou em cima dessa escadinha, lá em cima, dançando descontroladamente, atrapalhando a visão de todo mundo. Onde não podia ficar, porque eles não podem ficar ali, eles ficaram tentando avisar ela, falando, desce que a gente vai levar punição. Ela não saía, ela continuava lá, super estabanada daquele jeito desengonçado dela, extravagante e tal, sem noção mesmo. Ela levou a atenção e daí só aí ela desceu. Mas, assim, foi muito sem noção. O povo falava pra ela, Bia, desce, e ela só tirava a mão deles assim... Mexia a mão para eles soltarem ela e continuava lá gritando e pulando na escadinha. Muito, muito, muito sem noção. Muito sem noção. A Bia tá cada vez pior nas festas e, assim, difícil de defender. Enfim, no dia seguinte, domingo, a gente teve a formação do paredão. Bia colocou Rodriguinho e o Brasil inteiro festejou. Graças a Deus, até que enfim, Rodriguinho foi ao paredão. Nossa, que saco. Ele só não saiu antes porque ele não tinha ido ao paredão ainda. Inclusive, teve... Eu vou comentar isso rapidinho. No programa Encontro, que é com a Patrícia Poeta agora, a Patrícia foi lá e falar sobre o BBB e falou, né, pra plateia, bate palma pra quem vocês acham que vai sair. Daí ela falou sobre a primeira pessoa lá, que era a Fernanda, que tava no paredão. Uma pessoa bateu palma. A segunda pessoa, que era o Lucas, que ela até chama ele de Calabreso, por causa da piada do Calabreso, ninguém bateu palma da plateia. Daí ela chegou no Rodriguinho, todo mundo bateu palma, todo mundo gritando, e fora! Então, assim, o Brasil inteiro querendo que ele saísse. Só não saiu antes porque não tinha ido no paredão ainda. Daí, enfim, a Bia colocou ele no paredão, Rodriguinho no paredão. Isabelle colocou o Lucas, porque a Isabelle, que tinha sido dupla da líder, da Bia, tinha o direito de pôr alguém também, ela descobriu isso na hora, colocou o Lucas. A Lady, que tinha o poder coringa, colocou a Fernanda. E o Bin Laden foi o mais votado e foi pela casa. Daí teve prova bate-volta e quem ganhou foi o Bin. Então foi Rodriguinho, Lucas e Fernanda pro paredão.
Não gosto dos três, por mim podia sair os três, mas o que eu menos gosto de todos é o Rodriguinho mesmo, então era ele que eu queria que saísse desde sempre, porque as atrocidades que ele falou não dá pra defender. Na segunda-feira tivemos o Sincerão com gosma na cabeça. Era pra falar quem que você desprezava lá dentro e quem que você queria ver fora do jogo. E daí quem era um desprezo era gosma amarela, quem era fora do jogo era gosma vermelho. O Rodriguinho ficou irritadíssimo com essa brincadeira do Sincerão, porque depois ele levou gosma na cabeça também. E ele falava que ele não vai nem em programa com torta na cara pra passar para passar isso, né? Porque isso era muito feio pra ele não gostava dessas coisas. Só provando que ele se acha muito superior a todos os outros, né? Como a gente já sabia. E que ele não estudou nada do programa, né? Porque se ele tivesse visto que essa dinâmica existia, porque isso sempre acontece, em várias edições vem acontecendo, ele já saberia que ia ser assim, e se ele não queria participar, era só ele não aceitar o convite pro programa, né? Enfim. Ai, chato como sempre. Daí, ontem tivemos a eliminação, e quem saiu foi o Rodriguinho com 78%. Nenhuma novidade, já sabíamos que ele ia sair, gostei muito da saída dele, porém, odiei o discurso e toda a passação de pano que a Globo faz pra ele, por ele ser camarote, né? Convenhamos, a gente sabe que é isso que acontece. Antes de anunciar o eliminado, já teve um VT só do Rodriguinho. Eles sempre fazem VTs de alguns participantes, né? Mas assim, foi logo antes de anunciar o eliminado. Era no bloco anterior. No fim do bloco anterior, do anúncio do eliminado, teve o último VT que passou foi um VT do Rodriguinho mostrando as falas, as falas minimamente boas que ele teve lá dentro dele, falando que tava com saudade da família, se emocionando e tal. Foi um VT claramente só pra passar um grandíssimo pano pra ele e só pintar ele como, ai, rabugentinho, ai, como ele é rabugentinho, tadinho, ó. Ai, Globo, pelo amor de Deus, vai. E daí, o que aconteceu depois, no bloco seguinte, foi o anúncio da eliminação, foi o Rodriguinho que ia ser eliminado, e o discurso foi todo pra ele, e foi péssimo. Eu odiei o discurso, foi também passando um grande pano pra todas as atrocidades que ele falou, e só pintando ele como rabugentinho de novo. A única coisa, a única menção, a única parte do discurso que eu concordei foi quando o Tadeu falou que o Rodriguinho fala barbaridades. Realmente fala barbaridades. E vocês passaram pano pra todas as barbaridades que ele falou, como se ele só fosse rabugentinho. Ai, que raiva, viu? E daí tivemos a eliminação, ele foi um falso, beijou todo mundo, saiu falando assim: se respeitem, vocês têm que se respeitar aqui dentro. Só faltou ele falar, se respeitem, porque eu não respeitei ninguém, falei atrocidades de todo mundo. Beijo, trouxa. Fiquei com muita raiva de todo esse acontecimento, viu? Daí, enfim, teve o bate-papo com o eliminado. Vou falar sobre isso, que eu vi umas notícias, né, sobre isso. Depois que o eliminado sai, tem sempre o bate-papo lá no Globoplay, no G-Show. E no bate-papo até mostraram as coisas que ele falou, algumas, né? Não mostraram todas. Mas principalmente quando ele fala do corpo da Yasmin. Naquele papo com o Nizam, o Vinícius, o Pisani e o Rodriguinho, eles estão no quarto. E daí a primeira vez lá que eles comentaram do corpo da Yasmin. Ele deturpou tudo. Mostraram pra ele o que ele falou e ele falou, não, mas naquele momento eu tava defendendo. Ele meio que falou que ele tava defendendo a Yasmin. Como se ele tivesse falado que ela não é mais... Ela é uma mulher mais velha, porque foi isso que ele falou naquele papo, né? Que ela é uma mulher mais velha, por isso que o Nizam tava falando que não acha ela bonita de corpo. E daí ele usou isso como se ele estivesse falando em defesa da Yasmin, sabe? Então ele deturpou tudo que ele falou. Ele tava falando que ela tinha algum corpo feio porque ela era mais velha. E ele quis deturpar e mudar e falar que ele tava defendendo ela. E depois também mostraram as falas dele sobre ela comer demais. Sobre, né, a Yasmin ter aquela compulsão alimentar que ela já falou que tem.
E ele zoando ela por isso, e ele enchendo o saco dela por isso, e ele também falou que não, que ele só entrou na brincadeira com ela, porque ela mesma falava sobre isso e tal. Então, assim, ele mudou tudo, todo o discurso, como se fosse só brincadeirinhas e ele tivesse defendido ela o tempo inteiro. Então, olha, graças a Deus, até que enfim ele saiu. Eu não quero mais ver uma frase dele falando sobre nada. Cansei desse macho escroto na minha tela. Ai, ai, enfim, acabou todos os assuntos que eu queria falar. Esse episódio ficou longuíssimo, porque tivemos muitos assuntos para elaborar. Mas é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais para comentar tudo comigo, André_Nardini nas minhas redes pessoais e @surtospop.tv na rede que é do podcast e de todos os outros assuntos do mundo pop que eu falo, eu posto sempre nesse arroba. Então me sigam nas duas, conversem comigo sobre os assuntos e vejo vocês no próximo episódio, que vai ser sexta-feira, falando sobre filmes. Um beijo e até! Tchau!